Ah, e uma coisa importante, fica até o final, porque eu vou citar os gatilhos da ruína. Aquilo eu chamei de gatilhos da ruína, porque são uma espécie de gatilhos mesmo. São coisas que, se você fizer, você aumenta drasticamente as chances de dar errado, mesmo utilizando boas estratégias. E eu já vi isso acontecer, por isso que eu já me antecipei e criei aqui um último tópico para alertar sobre problemas comuns que as pessoas, apesar de serem comuns, cometem bastante. Então fica até o final, porque vale a pena entender um pouco desses gatilhos de ruína, até para você não cair em nenhum deles. Por fim, é uma dúvida que muita gente não tem, mas já me antecipando, quais erros evitar, né? Muitas vezes a gente nem sabe que está cometendo um erro, e acredite em mim, muitos desses erros são fatais. Esse é o lado ruim, a pessoa nem imagina que é prejudicial atuar de uma determinada maneira, de encarar o mercado às vezes de uma forma um tanto despreparado, e isso pode ser fatal na sua trajetória. A parte boa disso tudo é que, uma vez que você enxergou o problema, você consegue evitá-lo, você não precisa passar pelos perrengues. Então é fácil de desviar dessas armadilhas. Por isso que essa aula é a aula mais importante. E fica ligado, porque nesse último momento eu vou revelar uma série de pontos que vão ser extremamente importantes para você. Chegamos finalmente no final do nosso papo, né? A gente viu aqui no começo se vale a pena investir com robôs traders, depois mostrei para você qual é a melhor plataforma que existe no mercado hoje. Falei bastante sobre como selecionar boas estratégias desenvolvidas por terceiros, como criar as suas próprias estratégias, boas estratégias, né? Porque criar estratégia ruim qualquer um cria. Então eu te mostrei como criar boas estratégias e, por fim, te mostrei o caminho para você começar a comercializar estratégias. Sempre tem aquele amigo, né, querendo investir, então agora tem um caminho para isso. Bom, chegou a hora de falar de como evitar alguns erros, que eu chamei de gatilhos da ruína. E aqui são tópicos relativamente simples. E o primeiro deles é: não arrisque dinheiro que você não pode perder. Lembre-se, isso aqui é renda variável. O improvável eventualmente pode acontecer. E se você depende daquele dinheiro para pagar a conta, por exemplo, isso pode te colocar numa situação muito complicada. Você pode ser sacado do mercado, não por falta de conhecimento técnico, mas muitas vezes por falta por estar insolvente, por não ter liquidez, por estar excessivamente alavancado, né? Ou, em outras palavras, por arriscar um dinheiro que você não pode perder. O tempo joga muito a favor do investidor e do trader. Então, se você tem a urgência de utilizar aquele capital, isso pode te prejudicar bastante. Lembre-se que a maioria das estratégias que a gente lida são estratégias de day trade. As operações iniciam e se encerram dentro do mesmo pregão, porém, essa gestão é uma gestão de longo prazo. Além disso, robôs são uma tecnologia fantástica, mas eles não analisam o mercado, eles não pensam, não tomam decisões como seres humanos. Robôs simplesmente executam algoritmos, né? E algoritmos baseados em estudos, em estatística, em probabilidade, mas eles não analisam, não tem ganho certo, você não está tendo um retorno de renda variável com o risco de uma renda fixa. Então, toma bastante cuidado, por mais que a curva do robô que você está utilizando ali seja uma curva bonita, isso não é um caixa de dinheiro para você ir lá e tirar grana de tempos em tempos. Você está lidando com a renda variável. O drawdown ele faz parte do jogo. Não se desespere se a sua estratégia estiver passando por porque é absolutamente normal, né, uma estratégia ela passar por um drawdown. É claro que a gente olha isso numa curva e fala, não, tudo bem, eu já entendi. Mas uma coisa é você olhar que um robô ele passou por um drawdown que durou 1 mês, 2 meses, que é absolutamente normal, e a outra é você estar ali 1 mês, 2 meses no meio de um drawdown. Muitas pessoas se desesperam e é esse o momento em que o cara desliga um robô bom simplesmente por não ter paciência, por não confiar na estratégia, enfim, por não entender a metodologia. Você está lidando com um prazo maior e você não pode se desesperar por gatilhos de curtíssimo prazo. Então vamos pegar só um exemplo rápido aqui. Um cara que é iniciante, ele muitas vezes olha, sabe que o robô ele passou por drawdowns no seu histórico, que a estratégia perdeu um determinado tanto de dinheiro historicamente, recuperou, seguiu marcando novos topos na curva de performance, ok. Quando ele entra no meio do drawdown, o que ele faz? Ele desliga a estratégia. E a estratégia entra em recuperação, só que ele está do lado de fora porque a estratégia está desligada.
A pessoa que não sabe lidar com um robô vai cometer esse tipo de erro. Enquanto que uma pessoa que já está mais calejada, o que ela vai fazer? Absolutamente nada. Ela confia na estratégia, ela sabe que existem limites de perda sim, mas ela tem isso definido, já está bem setado, e ele vai simplesmente respeitar os parâmetros, vai agir de acordo com critérios e jamais na base da emoção. Ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão de gerir robôs. Gerir robôs, de modo geral, ele é mais importante do que até criar robôs. Por que isso? Eu já vi bons estrategistas que criam bons robôs, mas ele está sempre em busca daquele robô perfeito. E a gente sabe muito bem que o mercado de renda variável, o nome já diz, a renda varia, né? Não existe a constância, o risco de renda fixa com os benefícios de renda variável. Então, esse cara que está tentando criar o robô perfeito, ele está sempre lidando com uma frustração, porque ele está buscando algo muito utópico. Enquanto que o cara que faz gestão, ele já parte do princípio que os robôs são falhos e que justamente o ato dele lidar com um portfólio ajuda ele a ter um risco muito mais controlado, ajuda ele a se desapegar de um determinado robô que não está indo bem para ele colocar um outro que está no melhor momento para rodar. O cara que só se apega a um robô é aquele filho único que ele está tentando toda hora consertar aquele robô de um jeito. Então, se a gente compara os dois perfis, é claro que eu estou pegando casos extremos, no geral, a pessoa que sabe gerir robôs, e mesmo que não saiba criar estratégias nenhuma, ela tem muito mais chances de sucesso. O melhor dos mundos é saber criar e gerir, mas se você pega o exemplo de tesourarias que não criam suas próprias estratégias, elas adquirem estratégias no mercado, são players que não sabem criar robôs, mas sabem gerir muito bem e com isso sabem fazer dinheiro. Então, se tem uma habilidade importante para se dar um pouquinho mais de atenção ali, mais do que criar robôs, é gerir robôs. E por último, falei algumas vezes aqui, mas não custa nada ressaltar essa frase, lembre-se, você está na renda variável. Pode acontecer de um robô que foi brilhante durante uma curva de longo prazo, de repente o modelo não se encaixa mais no mercado e ele para de performar. Estatisticamente, isso não só é possível, como em algum momento da história é provável que aconteça. E aí entro, mais uma vez, no tópico anterior, né? Se você sabe gerir, você sabe desistir daquela estratégia que não está indo bem e alocar uma outra que esteja passando por um momento melhor. Então, lembre-se, isso é renda variável. Tem os benefícios da renda variável, que são retornos mais atrativos, mas também tem os pontos de desafios, que é o próprio fato de lidar com risco. Por isso, não cometa exageros, tenha paciência, porque ao longo da tua trajetória você vai aprendendo e você vai sabendo jogar esse jogo cada vez melhor. Espero que esse nosso papo tenha sido útil para você. E é claro, a gente se vê aí nos próximos vídeos, nos próximos encontros, porque eu estou sempre criando material. É isso aí, forte abraço.